Dando continuidade ao texto, aqui a Unicef também alerta para a violência nas escolas do Brasil, certo? Porque esse levantamento, de acordo com nosso texto 2, é de forma geral, né, global, mundial, de que todas as escolas, não vamos colocar como todas, mas a maioria das escolas tem alunos entre 13 e 15 anos que sofrem bullying, certo? Não quer dizer que os alunos mais jovens e os alunos mais velhos também não sofram, mas é só um levantamento, certo? É um levantamento que varia em nível maior entre essas idades, tá bom? Então, o texto ele discute essas questões, né? Não só exemplifica um caso, mas também discute soluções de uma organização maior, né, de cunho global, para que haja um fim, né, o que cesse um pouco mais essa violência dentro das escolas. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês releiam também esse texto completo da reportagem, quanto da notícia, e também reflitam, né? Reflitam e interpretem esse texto. Aqui a gente fez uma breve interpretação, mas o texto ele tem uma gama de interpretação bem maior, que eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem sobre isso, o que é que vocês acham sobre essa posição da Unicef em implantar esses elementos dentro das escolas, em implantar essas plataformas para que os alunos falem sobre o que eles sofrem e sobre as soluções que eles pensam também que darão certo quando implementadas ou se implementadas na escola. Eu quero que vocês pensem sobre isso. O que é que vocês acham? Vocês acham que isso realmente faria efeito nas escolas? Quais são as soluções que vocês dariam, por exemplo, para que esse ciclo seja rompido, ou seja, para que não exista bullying ou que reduza, né, esse bullying nas escolas, certo? Tanto para quem sofre quanto para quem pratica, certo? Então, quero que vocês pensem um pouquinho, reflitam, deem a sua opinião para você mesmo, converse com você mesmo nessa questão, certo? E posteriormente responder às questões também do livro que terão relacionadas com esses dois textos, tá bom? Então vamos lá. Passando adiante, trago aqui essa questão que também debatemos, que foi a questão das fake news, certo? Mas eu trago aqui para revisarmos, para que nos ajude em uma das tarefinhas do livro também, tá? Então eu vou rememorar com vocês essa questão das fake news, certo? Que também é uma questão muito presente no nosso dia a dia e que nós precisamos estar falando, sim, de maneira constante para que isso cesse, né? Como vimos anteriormente, para que isso acabe ou pelo menos reduza, né? Porque é extremamente prejudicial, como nós conversamos. Então vamos relembrar o que é que são fake news, né? Fake news, gente, apesar de ser um termo, né, que nós falamos muito atualmente, não vem de agora, certo? Esse termo, fake news, vem do inglês, que é fake, falso, e news, notícia. São notícias falsas. É um termo muito, muito antigo, que foi datado desde o século XIX, finalzinho do século XIX. Então, ó, a gente já está no século XXI. É muito antigo, certo? Mas, atualmente, essas fake news, elas viralizaram, né? Principalmente nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Então, essas notícias falsas, né, elas são divulgadas constantemente. Eu trouxe aqui um conceito de uma professora de história, Juliana Bezerra, desculpa, que ela fala assim: fake news são notícias falsas divulgadas com a intenção de incitar as pessoas a terem determinados comportamentos, ou seja, de motivar, de incentivar, certo?
influenciar decisões, provocar revoltas, entre outros. Na maior parte das vezes, elas são partilhadas nas redes sociais. Então, essas fake news, elas têm esse propósito, né? De influenciar as pessoas, certo? A fazer determinada coisa que está dentro dessa fake news, tá bom? Eu solto uma notícia que não é verdadeira, certo? E dessa forma eu incentivo que as pessoas reproduzam essa notícia, tá bom? Então, como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar fake news, desde uma simples publicação nas redes sociais até a empresas que são especializadas em viralizar informações falsas, ou seja, tem empresas que são contratadas justamente para publicar essas notícias falsas, certo? Determinada pessoa paga, ou outra empresa paga uma empresa que é especializada nisso. Pois é difícil de acreditar, mas existe empresas que fabricam fake news, que fabricam notícias falsas, certo? Então, é dessa forma que elas são criadas, tá? Os objetivos também variam e podem ter o intuito de atrair visualizações para determinadas páginas, né, nas redes sociais, ou até mesmo disseminar algum tipo de preconceito, algum tipo de sentimento ruim, né, em relação a pessoas, algumas instituições, empresas ou ao governo, enfim. São diversas formas de se atingir um público com as fake news, certo? Geralmente ela é criada, né, na internet e um robô responsável espalha esse link de fake news. O que seriam esses robôs, né? Seriam perfis que são criados justamente com esse intuito. Usam fotos de outras pessoas, usam o nome de outras pessoas, e aí eles são criados com esse intuito, né? O perfil é criado em massa, assim, muitos perfis, e eles vão soltando, basta um clique para eles soltarem a mesma notícia falsa diversas vezes, e aí atinge um número enorme de pessoas que acessam a internet, tá bom? Então, como combater essas fake news, né? Como é que a gente pode combater? Eu trouxe aqui um textinho que fala bem e de maneira específica sobre esse combate, que não é fácil, né? Não é fácil combater. Então, no Brasil, a legislação, ou seja, a nossa lei, né, ainda não trata especificamente da criação e compartilhamento de notícias falsas. Nós não temos uma lei específica ainda para isso, certo? Mas alguns advogados, eles têm buscado formas de lidar com essas fake news, e como vocês sabem, é muito prejudicial, certo? Então, de modo geral, esses profissionais, né, os advogados, eles seguem o que está previsto no Código Penal, ou seja, na nossa lei, né, para casos de calúnia, injúria e difamação. Quando eu falo mal de alguém, quando eu acuso alguém sem provas, essa pessoa pode me processar, por exemplo, por estar acusando ela sem provas. Então, os advogados, eles se baseiam nessas questões que existem em lei para poder, de alguma forma, punir quem solta fake news, certo? Mas ainda não temos uma lei exata para isso, tá bom? Então, para além da legislação, para além da lei, é fundamental que haja políticas de conscientização da população para o perigo de replicar, ou seja, de soltar, né, essas informações falsas. Cada cidadão também deve assumir o compromisso de verificar os fatos antes de compartilhá-los na rede e até mesmo de acreditar em tudo que circula nas redes sociais. Então, além dessas questões, né, de lei, os próprios advogados, nós como cidadãos, temos que ter essa consciência de não sair por aí divulgando essas fake news, certo? A gente, quando nós recebermos alguma coisa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ou até mesmo quando vocês virem uma coisa no Twitter, procurem saber, né, se essas informações são verdadeiras, as fontes que justamente entram nessa questão de como descobrir uma fake news, certo?
vocês têm que pesquisar em sites que são considerados mais seguros, certo? E muitas vezes mais de um site, talvez em especialistas, em livros também, né? Notícias mais recentes não terão em livros, mas provavelmente terão em vários sites confiáveis, certo? Não só no site do seu país, mas em sites de outros países. Enfim, vocês têm que procurar algo mais seguro, certo? Antes de sair divulgando, porque fake news podem ser muito perigosas, certo? Podem ser muito perigosas. Vocês lembram, não sei se vocês lembram que comentamos sobre as fake news na sala de aula, sobre a fake news da morte do porteiro da escola, né? Que as pessoas ficaram penalizadas, ficaram tristes com a notícia e no final não era verdade. Provocou algo que simplesmente não deveria ter existido, né? Porque mexeu com o psicológico das pessoas que gostam, que têm proximidade com aquela pessoa e não era verdade, né? E acabou provocando um mal-estar enorme. Então é necessário que nós busquemos, né, essas informações antes de sair por aí divulgando, tá bom? E por que eu trouxe essa questão das fake news? Porque ó, lá na página do livro de vocês 41, vai ter justamente uma questãozinha, né, uma atividade para que vocês façam, certo? Sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês lessem, tá? A questão, da página 41, são 3 questões, e fizessem o exercício, tá bom? Vocês podem fazer o exercício no livro mesmo, no caderno, tá? Eu acredito que no livro não vai caber, certo? As respostas de vocês, então vocês podem fazer no caderno, tá? Que depois eu vou olhar, eu vou corrigir, tá bom? Outra questão que eu quero que vocês respondam também vai ser da página 28, 29 e 34, que são justamente as questões dos textos que nós comentamos, né? Que nós debatemos um pouco, que lemos e debatemos um pouco. Vocês vão responder essas questões, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso, gente. Nós nos encontramos na aula que vem e com os exercícios respondidos, tá bom? Vocês não precisam fazer tudo hoje, podem fazer aos pouquinhos, mas respondam, tá certo? Até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau!